E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Estamos aqui hoje num feriado de terça-feira e eu gostaria de aproveitar essa folga que eu tive no meu trabalho para estar de forma bem lacônica mesmo, de forma bem rápida, para estar falando com vocês sobre o respeito e o temor que nós temos que ter em relação ao nome próprio de Deus. Aqui no livro do Êxodo, no capítulo 20, e o versículo de número 7, existe um mandamento de Deus em relação ao seu próprio nome. Está escrito assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pessoal, então, em relação ao nome próprio de Deus, nós temos que entender que o nome de Deus é um nome sacro. É um nome que precisa, acima de tudo, ter todo o temor possível. Então, todas as vezes, que nós vamos mencionar Deus, ou pelo menos um dos seus nomes genéricos, nós precisamos ter esse temor, nós precisamos que ter esse respeito e também ter toda a reverência possível em relação a Deus. Porque existe um mandamento, e esse mandamento é um mandamento a todas as pessoas em relação ao nome próprio de Deus. O nome de Deus, gente, é um nome tão sacro, é um nome tão sagrado, que nós precisamos ter toda a cautela possível. A gente vê no dia a dia, que existem até piada, gente, até piada existe relacionado ao nome de Deus. Quando existe uma piada religiosa, eles falam de Deus, eles colocam Deus, eles zombam de Deus e assim por diante. Então a gente tem que ter todo o cuidado possível. Isso quer dizer que a gente não pode contar piada? Pode contar piada. Mas quando é uma piada religiosa, gente, eu particularmente aconselho a nem entrar nessa questão, para não correr o risco, de você perder a reverência e o temor de Deus e do seu nome ali. Gente, o nome próprio de Deus, ele é tão temido, pelas pessoas, ele deve ser tão temido, que se você for olhar no meio judaico, em relação aos judeus, você vai ver que os judeus, eles têm um respeito e eles têm uma cautela muito grande quando vai pronunciar o nome próprio de Deus. Por que eu falo isso, gente? Porque Deus, ele sempre se manifestou com o seu nome próprio. Quando você vai ver lá no livro do Gênesis, que é o livro da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver no versículo 1 o nome próprio de Deus, que é conhecido como tetragrama. A palavra tetra vem de 4 e a grama vem de gramática. Ou seja, o nome de Deus é composto por 4 gramáticas. O nome de Deus, ele é composto por 4 consoantes hebraicas, que é o Yud, o Re, o Vav e o Re. Se a gente for fazer a transliteração do hebraico para o português, nós vamos ver que o Yud é a consoante Y, o Re é a consoante H, o Vav é a consoante W e o Re é a consoante H. Então, o tetragrama, ele é composto por 4 consoantes hebraicas, que é o Yud, Re, Vav, Re, e esse tetragrama é o nome próprio de Deus. Porém, gente, os judeus, eles têm uma reverência tão grande com o nome de Deus, que quando eles vão fazer a leitura da Torá, quando eles vão ler a Bíblia, que é a Torá deles, todas as vezes que chega no tetragrama, eles substituem o tetragrama por um nome genérico ou por um título. Por exemplo, eles substituem o tetragrama por Adonai, ou por Yahvé, ou por Jeová, mas eles não pronunciam o tetragrama por temor e reverência em relação ao mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 7.
até mesmo numa leitura simples, né, eles preferem substituir o tetragrama para não correr o risco de levar o nome de Deus em vão. E uma outra questão também que os judeus têm em relação ao tetragrama é até também em relação à sua própria pronúncia. Por quê? Porque o tetragrama ele é composto por apenas consoantes e não existe vogais inseridas nela. É somente 4 consoantes. Se a gente for olhar, fazer, por exemplo, um nome somente de consoantes no português, nós também vamos ter dificuldade de pronunciar esse nome. Se eu pegar, por exemplo, um J, H, um Y e o W e for tentar pronunciar esse nome, eu vou ter muita dificuldade. Por quê? Porque não existe nenhuma vogal inserida junto com as consoantes para ficar melhor a pronúncia, né? Para ter uma pronúncia exata. Então, pelo fato da dificuldade da pronúncia, eles também não pronunciam o tetragrama. Mas eles não pronunciam mesmo é por causa do mandamento de Deus em Êxodo 20 e o versículo de número 7 sobre não tomar o nome de Deus em vão. Então, isso mostra que o nome de Deus, gente, ele precisa ser temido, ele precisa ser respeitado. Nós precisamos ter todo cuidado, né, ao mencionar Deus, o nome de Deus, o nome Jesus, que é o nome sacro. Então, tudo isso, gente, nós temos que ter todo cuidado e toda a cautela possível. Até falei sobre piada, vai contar piada? Pula as piadas religiosas, né? Vamos ter esse cuidado, esse zelo, esse temor e esse respeito a Deus. Então, eu quero trazer esse estudo bem rápido, né, em relação ao nome próprio de Deus, né, sobre o temor que os judeus têm, e nós também, né, que temos a promessa de Deus, temos que ter também essa consciência, né, sobre zelar e cuidar e temer o nome de Deus, tá bom? Então eu deixo esse estudo bem rápido, bem lacônico mesmo para vocês, mas eu tenho certeza que é um estudo muito importante sobre a importância do nome próprio de Deus. Fica com Deus e até a próxima.